vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um lado diferente da minha história, sobre o qual eu nunca tinha falado antes publicamente, de muito perrengue e de muita dificuldade financeira. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao canal, o Amadeu já tá na área e hoje é dia de vídeo diferente aqui no canal. Vou contar para vocês um lado diferente da minha história, sobre o qual eu nunca tinha falado publicamente. Um lado de muito perrengue, de muita dificuldade financeira, que quem vê a minha vida hoje, quem acompanha meus vídeos aqui no canal, certamente não faz ideia de que eu já passei por isso. Por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Toda semana no meu Instagram eu abro pelo menos uma vez aquela caixa de perguntas e as pessoas me fazem perguntas aí sobre temas dos mais diversos. Geralmente tem a ver com empreendedorismo, com marketing, com crescimento profissional, que são os temas aí, lifestyle, claro que são os temas que eu geralmente abordo no meu conteúdo. E a pergunta que veio dessa vez, uma das perguntas, era alguma coisa assim: Amadeu, eu moro numa cidade do interior, você acha que eu deveria mudar para uma cidade grande, para uma capital, para ter mais oportunidades de crescimento profissional? E eu respondi alguma coisa assim: sem dúvida, porque é muito mais fácil você ter sucesso na sua carreira se você for atrás das oportunidades e não só ficar esperando elas caírem no seu colo. E claro que nas grandes cidades tem mais oportunidades. E aí, depois que eu respondi isso, veio um outro amafã, como eu chamo os meus seguidores, que ele falou assim: ah, mas Amadeu, é muito caro para uma pessoa morar em São Paulo, por exemplo, começando de baixo, né, tendo que pagar aluguel, enfim, o custo de vida em São Paulo é muito alto e isso impede muita gente de ir para São Paulo, de ir atrás das oportunidades de carreira, das oportunidades profissionais. E quando ele comentou isso, é claro que é verdade, é muito caro morar em São Paulo, o custo de vida é alto, mas na hora eu lembrei de um pedaço longo, um pedaço grande da minha vida, que eu nunca tinha falado para vocês, e que eu passei por tudo isso, mas isso não me intimidou, isso não me impediu de ir atrás dos meus sonhos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou de Santos, eu já comentei com vocês aqui outras vezes, sou de uma família de classe média normal, na verdade uma família de classe média mais para alta, né? Porque eu estudei, por exemplo, em escola particular, fiz inglês a minha infância e adolescência inteira, eu sem dúvida nenhuma tive acesso sim a mais oportunidades do que a maioria da população. Só que o que acontece? Eu comecei minha carreira no jornalismo, já também comentei com vocês em outro vídeo, e quando eu estava no jornalismo eu percebi que é para o marketing que eu tenho que ir, marketing é onde eu chegava, que eu teria mais potencial de crescimento. E na cidade onde eu vivia, em Santos, você praticamente não tem oportunidades de construir uma carreira em marketing. Claro que você tem vagas, você tem algumas posições específicas para trabalhar com marketing, mas é muito limitado, não tem muito como você crescer ali, porque as empresas são menores, dão menos importância para o marketing mais estruturado, né? As grandes empresas, as empresas que atendem o país inteiro, a sede geralmente fica aqui em São Paulo. Então eu sabia que se eu quisesse crescer no marketing, eu precisava vir para São Paulo. Acontece que a minha família é uma família do interior, né? do litoral, com a cabeça mais fechada, protetora. Eles não queriam que eu viesse para São Paulo. Você tem, geralmente no interior, no litoral, uma visão de que as grandes cidades, principalmente aqui em São Paulo, é muito perigoso, tem muita competição, enfim, você está exposto a muito mais riscos, né? E os pais geralmente querem te proteger e não querem que você se exponha a tudo isso. Então, quando eu decidi que eu queria vir para São Paulo, a gente teve uma briga feia em casa e a gente ficou sem se falar durante algum tempo, algumas semanas, eu e meus pais, porque eu comuniquei eles, eu vinha já tentando arrumar uma vaga de emprego em São Paulo, e é muito difícil quando você mora em outra cidade, né? Da empresa apostar em você e topar te dar uma vaga de emprego antes de você morar na cidade. Então o que eu fiz? Eu peguei o endereço de uma amiga que morava aqui, pedi para ela, para eu colocar no currículo, e se eu precisasse mudar para São Paulo imediatamente para trabalhar em alguma empresa que me chamasse, eu mudaria para casa dela. Comprei um chip de celular com DDD 11, que é o DDD aqui de São Paulo, em Santos o DDD é 13, para, na dúvida, eu tô fácil em São Paulo, para as empresas não me excluírem do currículo da seleção simplesmente por eu morar em Santos. Santos, para quem não conhece, fica mais ou menos 1 hora de São Paulo. É perto,
para vir, mas eu já tinha o plano de mudar para cá. Então assim que eu arrumasse um emprego, eu mudaria para São Paulo imediatamente. E aconteceu de uma agência de publicidade que, por coincidência, atendia a Vivo naquela época, pegou meu currículo, me chamou, eu fiz entrevista, falei para eles que eu morava em Santos, mas que eu estava com tudo pronto para mudar para São Paulo se eu passasse no processo, e eu passei. Só que o ponto é que o salário que eu vi para ganhar aqui em São Paulo era 30%, 40% menor do que eu ganhava em Santos. E em Santos eu morava com os meus pais, com todo o conforto, com tudo ali à disposição. E para vir para São Paulo eu teria que pagar aluguel. Claro que eu pude ficar alguns dias, algumas semanas na casa dessa amiga, mas não tinha como eu ficar morando lá. Então eu tive que dar um jeito de pagar aluguel. Lembrando que eu vim para ganhar um salário bem menor do que eu ganhava em Santos, que já era baixo. Eu estava no começo da carreira, né? Isso faz o quê? Uns 15 anos mais ou menos. Na época eu ganhava em Santos 2.100 mais ou menos e vim para ganhar 1.400. Acho que era essa a grandeza para vocês terem uma referência. Mas lembrando que isso faz 15 anos e 15 anos a inflação cresceu bastante de lá para cá, né? O dinheiro tinha outro valor, mas era um salário baixo porque eu estava no começo da carreira. E aí eu vim morar em São Paulo. Para morar em São Paulo, você não conseguia pagar um aluguel de um apartamento com esse valor, porque esse era o valor cheio, né? Tirando os impostos, todas as contribuições do governo, sobrava pouco mais de R$1.000, se é que sobrava R$1.000. E eu precisava comer, precisava pagar tudo. A minha família não iria me ajudar, porque eles achavam que eu estava fazendo uma loucura de vir para São Paulo com essas condições, com esse salário, uma cidade que eles sabem que é caro, né? Todo mundo sabe que é caro morar em São Paulo. E então eu não podia pedir ajuda para eles, porque se eu pedisse ajuda para eles, eu ia estar dando o braço a torcer, mostrando que eu não estava conseguindo me manter, e eles iam me obrigar a voltar para casa, enfim, ia ter outra briga, e era tudo que eu não queria. Então eu arrumei um quarto, eu aluguei um quarto. Era uma senhora, que ela tinha ali um apartamento de 3 quartos, um quarto ela morava, e os outros 2 quartos ela alugava. Era num bairro de periferia, não era favela, mas para quem conhece aqui São Paulo, era na região ali do metrô Conceição, que é uma região menos nobre da cidade, né? Não era bom sair à noite na rua, enfim, tinha uma série de riscos. Eu acho que melhorou bastante o bairro de lá para cá, mas naquela época, mais ou menos 15 anos, era um dos bairros aí que não eram bacanas de morar em São Paulo, e principalmente naquela região específica onde eu morava, naquela rua não era um lugar bacana. E aí eu aluguei esse quarto, ela morava num quarto e alugava os outros 2, eu aluguei um dos quartos e sobrava muito pouco dinheiro para comer, por exemplo, porque o transporte a empresa ainda pagava, mas sobrava, sei lá, R$400 para comer por mês, tirando o que eu pagava de aluguel. Então várias vezes eu não tinha o que comer, eu controlava no limite ali meus gastos. Eu lembro de eu ir no supermercado e fazer estoque de bisnaguinha. Sabe aquele pão bisnaguinha que vem num pacote? E eu comprava vários daquele e galão de água. Era isso que eu jantava praticamente todos os dias. Quando eu jantava. Muitas vezes eu preferia nem comer, eu tentava não comer para não gastar, né? Para economizar, para eu conseguir me manter sem pedir ajuda para os meus pais. E eu lembro, eu também não tomava café da manhã, para economizar. E quando eu chegava no escritório, tinha aquelas máquinas grandes de fazer café, aquele café ruim, sabe, horroroso, bem diferente desses que eu tomo hoje, e eu colocava o açúcar no máximo para ter algum nutriente ali para eu conseguir me manter durante o dia. Eu fazia a mesma coisa antes de ir embora. Eu lembro que meu estômago queimava, ardia, e eu nunca tinha parado para refletir sobre esse momento, né, sobre esse período da minha vida, que foi um período, não foi curto não, foi um período de uns 3 anos, mais ou menos. Eu fiz essa mudança para São Paulo com 23 anos, e a partir de então eu fiquei sem apoio dos meus pais. E hoje quando eu olho eu falo, gente, olha que perrengue que eu passei, como é que eu me sujeitei, como é que eu me submeti a tudo isso. Só que o mais curioso na época, em nenhum momento eu pensava naquilo como um sofrimento. Pelo contrário, eu estava felizão, porque eu estava realizando meu sonho. Eu sabia que para o meu sonho, para os meus objetivos de carreira, de vida, eu precisava mudar para São Paulo. Era vir para São Paulo, onde eu teria a condição de crescer na carreira. Aqui que estão as grandes empresas, os grandes empregos, os grandes salários. Então mudei aqui para São Paulo, passando todos os perrengues,
E eu lembro que eu andava na rua, eu andava de metrô, eu mudei para perto do metrô Conceição porque para eu poder ali gastar menos em transporte, né? Eu ia para o trabalho de metrô, algumas vezes de ônibus, perdão. E eu lembro que quando eu andava na rua ali com ônibus, eu olhava pela janela quando passava nos bairros, tanto nos bairros empresariais principalmente, eu via os prédios das grandes empresas e eu falava, olha que legal, quantas oportunidades. Eu estava vivendo um sonho, aquilo não era para mim um perrengue, não era uma dificuldade em nenhum momento, muito pelo contrário. Eu sentia que eu estava vivendo um sonho. Apesar disso, apesar de muitas vezes controlar a comida para não gastar, ficar sem comer, eu não via isso como uma dificuldade, como uma barreira. Pelo contrário, eu via aquilo como o passo que eu precisava subir devagarzinho, um a um, até conquistar os meus sonhos. E é curioso, né, esse mindset que eu tinha na época, isso que me permitiu. Claro que eu sabia que aquela situação era muito ruim, eu comparava com a vida que eu tinha com os meus pais em Santos, não dava para comparar, mas eu achava aquilo muito ruim e isso me motivava a trabalhar, a batalhar, a me dedicar para crescer. E eu lembro que várias vezes eu virei a madrugada trabalhando na empresa. Eu entrei para trabalhar, sei lá, 10 da manhã mais ou menos, que é o horário que eu sempre cheguei no trabalho. Trabalhava o dia inteiro de madrugada e só ia embora no dia seguinte às 6, 7 da noite. Isso aconteceu várias vezes. Sempre que eu tinha um projeto importante de marketing para fazer nas empresas onde eu trabalhei, eu fazia isso. Virava e eu consegui, ao longo da minha carreira, entregar projetos acima da média e ser reconhecido por isso. E eu fui crescendo e sempre que eu podia ia mudando para um apartamento melhor, para um bairro melhor, até que eu pude morar sozinho, não dividia mais apartamento, fui indo para bairros mais nobres, mas eu quis compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes para você crescer na carreira, você precisa dar alguns passos para trás. Claro que essa não é uma regra, não é isso que é obrigatório todo mundo fazer, mas foi o que eu fiz. Essa foi uma passagem importante na minha história, e eu agradeço muito por isso. Porque eu acho que isso me deu uma estatura de passar por tanto perrengue e de saber passar por conviver com todo tipo de situação. Hoje nada mais me assusta. Eu tô pronto pro que vier, eu sempre falo, a vida pode mandar o que quiser, que eu mato no peito aqui e resolvo, porque eu passei por situações muito difíceis e que talvez se eu tivesse me acomodado e ficado morando na casa dos meus pais, lá no conforto que eu tinha em Santos, eu seria um profissional medíocre, eu não teria saído ali muito da média. E a mesma coisa se meus pais tivessem me apoiado quando eu vim morar em São Paulo, se eles tivessem pago o aluguel para mim, se eles tivessem me dado todo o apoio, talvez eu tivesse me acomodado numa situação mais confortável e também tivesse parado ao longo do caminho. Como a situação na qual eu me meti conscientemente, porque eu sabia de novo que isso era parte da minha trajetória para crescer, para ter sucesso, aquilo era muito ruim e eu precisava sair daquilo. Então eu ia me dedicando mais, trabalhando mais, e isso formou de alguma forma o meu caráter e a pessoa e o profissional que eu sou hoje. Eu quis compartilhar com vocês esse pedaço da minha história, primeiro porque é honesto da minha parte fazer isso com vocês me seguem, sabem quase tudo da minha vida, e esse pedaço tão importante eu nunca tinha falado com vocês, mas eu nunca falei antes realmente porque eu não via ele como um problema, como um momento de grande dor, de sofrimento. Não era, de novo, eu tava felizão, tava vivendo os meus sonhos, mas hoje olhando, gente, que perrengue que eu passei. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu volto na semana que vem, e aí na semana que vem vão ser conteúdos completamente diferentes, aí sim do jeito que o Amadeu gosta, do jeito que vocês gostam. Vou tirar férias, dessa vez eu vou estar em Cancún e em Dubai, que vocês adoram, eu adoro Dubai também, e espero produzir alguns conteúdos bem bacanas para vocês. Então, volto na semana que vem com outras dicas de lugares e experiências exclusivas pelo mundo, e as dicas do dia a dia se acompanha, claro, no meu perfil do Instagram, @lucasamadeu. Até lá, gente!